Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero responder a seguinte pergunta: por que que o meu servidor PPPoE fica desconectando os meus clientes toda hora, ou de tempos em tempos? O meu cliente cai e volta, ele está conectado e do nada ele se desconecta. O que que acontece? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o que pode acontecer, né? Por quê? Quais são os casos em que o seu servidor vai desconectar o seu cliente? Primeiramente, antes da gente ir para o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal do YouTube, tá? Tem aqui embaixo para você se inscrever, ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo. Se você estiver vendo no Facebook, curte a página, marca algum amigo, compartilha, dá gostei. E me segue no Instagram também para você saber de todas as novidades, os vídeos que estão vindo por aí, @WissamCamel, tá? Eu falo tudo lá antes sobre os temas que vão vir para cá. Mas enfim, vamos para o vídeo agora, justamente respondendo essa pergunta, né? Por que o meu servidor PPPoE desconecta os meus clientes? E é muito comum essa pergunta, porque geralmente isso está associado a uma perda na sua rede. Eu fiz aqui, eu vou olhar aqui para a tela para só não me perder, eu fiz aqui uma estatística, né, uma estatística minha, né, sobre os principais problemas que eu encontrei enquanto dando consultoria, justamente dessa reclamação, né, dos clientes caindo e voltando. E o que acontece? Eu verifiquei, né, tirei essa porcentagem aqui da minha cabeça, só uma estimativa, que 80% mais ou menos é perda na rede. O que isso significa? Do servidor, né, partindo do servidor até o cliente, tem alguma perda nesse meio do caminho em que faz o seu servidor desconectar o seu cliente. E o servidor ele tem um mecanismo lá para checar, ele pinga o seu cliente, ele tem um intervalo específico chamado Keep Alive Timeout, a gente vai falar mais sobre ele já já, em que se o seu cliente não estiver respondendo, seu servidor vai lá e derruba, e vice-versa também. Mas aí 80% eu posso atribuir aí a perda na rede, o que é muito comum, né? Em algum momento a sua rede vai ter uma perda. Outros 5% eu posso botar aí de desconexão, né? Uma vez que o seu cliente está conectado e ele se desconecta do nada. Pode ser relacionado, quer dizer, do nada não, sempre tem algum motivo, né? Mas pode ser aí outros 5% relacionado a MAC tentando se conectar novamente. Se tiver aquela opção One Session per Host marcada, quer dizer que um Mac só pode se conectar uma vez, só pode estabelecer uma sessão. Então, se por acaso o mesmo Mac for tentar estabelecer outra sessão, ele vai derrubar o que já está ativo, e aí acontece, né, do seu cliente estar conectado, e lá e se desconectar. E a questão de Mac igual acontece muito quando você tem um rádio, e atrás desse rádio tem 2, 3, 4, 5 clientes, e esse rádio não está em modo transparente, então você só vê o Mac do rádio, não vê o Mac dos clientes, e aí conecta o primeiro cliente, aí vai conectar outro, ele derruba esse primeiro, aí conecta outro, ele derruba o anterior, e assim sucessivamente. Então outros 5% pode ser atribuído aí para Macs iguais que estão tentando logar várias vezes. Outros 5% eu posso atribuir aqui de forma como se fosse uma desconexão administrativa. Né? O que isso quer dizer? O administrador desconectou. Né? Quando você vai lá mesmo e tem as conexões ativas, você vai lá e desconecta um cliente específico. Isso aí é uma forma administrativa. E nesses 5% eu vou botar também o cliente, né? Porque da mesma forma que o servidor pode desconectar, né? Você pode desconectar, o cliente também pode se desconectar. Vamos supor que ele tire o cabo do modem, está reiniciando o modem, ou acaba a luz na casa dele, ou se ele tiver acesso ao roteador, ele desativa a interface e ativa de novo. É uma forma administrativa dele se desconectar. Então eu vou botar esses casos aqui nesses 5% relacionados a administrativamente. Outros 5% eu posso atribuir a bug. Bug realmente eu nunca deixo de lado, porque se você for ler, principalmente o changelog da MikroTik, o que muda a cada versão, você vai ver que vários bugs são corrigidos de uma versão para outra. Às vezes você vê uma versão e aí você pensa, putz, isso aí era aquele bug que eu estava tendo, que eu não sabia que era um bug, mas agora foi corrigido, realmente é um problema na MikroTik. Então bug eu sempre deixo aqui, né, porque sempre pode acontecer algum bug ou outro, por isso eu aconselho você a usar sempre a versão 6.40.8. Né? Quer dizer, na verdade, atualmente essa é a versão mais nova, né? Ao lançar desse vídeo, essa é a versão mais nova da categoria Bug Fix. Eu sugiro você ficar vendo a categoria Bug Fix para sempre quando sair uma nova atualização, você checar lá o que mudou e se for te ajudar você a atualizar. E outros 5% eu vou atribuir aqui para outras ocasiões, outras coisas que não nessas previamente que eu já falei, né? Sempre pode ter alguma coisa aqui que eu esqueci, ou que eu não estou atribuindo aqui exatamente. Então eu vou botar uns 5% aqui para outros. E nesses 5% eu posso botar, por exemplo, casos onde um Radius desconecta o seu cliente, né? Que poderia ser alguma forma administrativa, mas não necessariamente você mexeu em alguma coisa, então o seu Radius foi lá e desconectou, posso atribuir a isso também. Aqui em outros também eu posso atribuir, por exemplo, casos raros ou específicos, quando, por exemplo, você tem uma RB, tem muitos clientes conectados nela,
e aí uma parcela dos clientes cai, um POP cai, por exemplo, 50, 100, 150 clientes cai, ele vai lá e derruba todo mundo, porque ele não aguenta processar isso tudo, derruba todo mundo. E aí eu posso botar também nesses 5%, né? Poderia ser uma perda na rede, mas eu boto aqui nesses 5%, então deixo aqui separado também outros para qualquer outro caso que eu não tenha especificado ainda. Mas vamos focar mais nos 80%, que significa perda na rede, né? O que é perda na rede e por que o seu servidor vai desconectar o seu cliente se tiver uma perda na rede? Simplesmente porque ele quer manter na tabela dele, né, nos clientes ativos, só quem realmente está usando. Então, por exemplo, você não vai ficar guardando aquela vaga ali para quem não está lá, né? O seu microtik, por padrão, ele vai tentar otimizar isso. Então, por exemplo, se você está guardando uma vaga ali, uma pessoa levanta, vai embora, ela não está mais ali, o seu microtik vai falar, beleza, então você perdeu o lugar, né? Você perdeu a sua sessão, vai embora, outra pessoa que chegar, eu vou dar aquela vaga para aquela pessoa, para você poder otimizar. Você não pode ficar guardando aquela vaga para sempre para aquela pessoa, né? Não acontece dessa forma. O PPPoE, ele é muito mais sensível que o hotspot, por exemplo. O hotspot ele espera mais tempo, né? O Keep Alive Timeout dele, o tempo de checagem do hotspot é mais longo, do PPPoE não, é mais curto. E se você ficar mantendo um cliente que não está conectado, você vai ficar mantendo memória, né? Vai ocupar espaço na memória, vai ocupar processamento, você tem que manter essa seção PPPoE ativa, tem que manter um IP ali alocado para aquele cliente, tem que manter um controle de banda para aquele cliente. Então, se ele não estiver usando, desconecta e deixa a vaga para outra, libera recurso seu. E o que acontece? O seu microtik, ele dá uma espécie de ping, né? Ele faz uma espécie de ping para o seu cliente, tá? O próprio PPP se encarrega de fazer esse ping lá. Não é exatamente pelo protocolo ICMP, né? Pelo protocolo diretamente do PPP, ele já faz isso, e ele fica pingando para o seu cliente. Como que esse ping ocorre? Ele tem lá, você vai ver na criação do seu servidor PPPoE, ele tem uma opção chamada Keep Alive Timeout. E eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo que eu fiz sobre configurando o seu servidor PPPoE, tá? Onde eu mostro mais sobre como que essa função funciona lá, esse Keep Alive. Mas vou dar uma desmembrada nele aqui. O Keep Alive Timeout funciona da seguinte forma, é um tempo, né? Um tempo de checagem para ver se o seu cliente está ativo ou não. Se por acaso esse tempo estoura, ele vai lá e desconecta o seu cliente, que ocorre com frequência. E o Keep Alive Timeout, ele é o seguinte, por padrão vem 10 segundos. Né? O que isso quer dizer? Quando um cliente loga, né, ele leva 2 vezes esse tempo para começar a checar. Então, por exemplo, depois de 20 segundos, ele começa a checar. E no 21º segundo, por exemplo, ele dá um ping. Se o seu cliente responde, legal, seu cliente está ativo, seu microtik não faz nada. No 31º segundo, por exemplo, depois de 10 segundos, ele dá um ping de novo. Seu cliente responde, legal. No segundo 41, ele tenta de novo. Respondeu? Legal. No 51, respondeu? Legal. Se por acaso o seu cliente não responde algum ping desse, né, ele dá um ping, não respondeu, ele envia o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Ele envia 5 pings para o seu cliente, né, 5 mensagens de Keep Alive, para saber se o cliente está vivo ou não. Se por acaso nesses 5 pings ele não responder, seu servidor vai lá e vai desconectar o seu cliente e você vai ver isso no seu log. Ele vai aparecer lá, peer is not responding. Né? E ele vai terminar essa conexão, vai deslogar o seu cliente e vai desconectar ele, liberando essa sessão. Ele vai dizer no log isso para você. E o que acontece? Esse Keep Alive Timeout, né, se ter uma perda na sua rede, ele vai derrubar o seu cliente. Então, se a gente for olhar mais como que o Keep Alive Timeout funciona, de 5 segundos, né, por padrão, né, no tempo padrão, de 5 segundos até 15 segundos ele pode desconectar o seu cliente. Então, se tiver uma perda, se a sua rede começar a perder, no máximo 15 segundos ele vai desconectar todos os seus clientes. Né? Depende do tempo de checagem, né? A cada 10 segundos ele vai checar, então depende se você pegou no começo, no final de uma checagem, mas aí a gente pode ter um intervalo aí de 5 a 15 segundos, onde seu servidor vai desconectar o seu cliente se tiver perda na rede. E quem que não tem uma perda na rede em algum momento, né? Isso aí é muito comum de acontecer. Principalmente se você não tiver um monitoramento da sua rede, você fica meio perdido e você não sabe o que está acontecendo exatamente. Então, quando vários clientes começam a cair, você não entende muito bem o que está acontecendo. E nesses 80%, eu posso desmembrar em o seguinte. O que pode acontecer? Né? O que pode ocasionar perda na sua rede até o cliente? Do servidor até o cliente. O seu servidor fica pingando o seu cliente. Se o seu cliente não responder, seu servidor vai lá, desativa ele, né? Como se o seu cliente levantasse e fosse embora, deixasse aquela vaga vazia. Seu servidor vai arrumar alguém para aquela vaga, vai deixar aquela vaga vazia, não pertence mais a você. E aí, nesse caso, o que pode acontecer perda na rede? Pode ser, eu tenho uma listinha aqui só para eu não ir me perdendo. É uma interferência, né, em algum ponto da sua rede, tanto na sua wireless quanto no seu cabo. Tem muito provedor que funciona de forma wireless e atende clientes wireless,
normalmente ocorre muito do seu cliente começar a se desconectar porque ele está passando por um ambiente ali sem fio e tem interferência. Sem fio, a frequência não está a melhor possível, ou tem muita interferência mesmo, ou o sinal do seu cliente está ruim, acaba dando uma perda nesse intervalo aí de 5 a 15 segundos, seu microtik identifica e derruba esse cliente, é muito comum, ou interferência no próprio cabo de rede, né, principalmente quem faz torre, usa a mesma torre de torres de rádio, né, a MFM, que tem uma interferência enorme, uma interferência eletromagnética, aí vai interferir no cabo, se o cabo não for blindado, vai ocorrer perda. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, é a energia, né? O seu microtik desliga ou liga de novo, né? Tem uma queda de energia, seja o seu rádio, seja o seu microtik que estiver mais longe, não necessariamente o seu concentrador, né? Mas algum microtik, se esse cliente estiver um pouco mais longe, algum dispositivo seu pode desligar e ligar, e aí vai ocasionar perda, que ocasiona seu servidor desconectando o seu cliente, ele fica checando, ele vai desconectar, porta de rede conectando e desconectando. É muito comum a gente ver alguma porta, por exemplo, aparece até no log, né? Ether 1, link down, link up, ou seja, essa porta desconectou e conectou. Às vezes esse cabo está com mau contato, ele está mal feito, mal conectorizado, está com água dentro do cabo, por exemplo. Acontece e aí ele fica desconectando e conectando. Porta de rede que negocia em 10 megas, se o cabo tiver com defeito também, alguma outra questão de negociação. Às vezes, em vez dele se conectar em 100 megas, ou se conectar em 1 giga, por exemplo, ele se conecta em 10. E aí ele vai acabar ocorrendo algumas colisões, vai estourar essa banda, pacotes não vão passar, principalmente esses de checagem, e aí ele desconecta o seu cliente também. Rotas mudando, né? Se tiver alguma rota backup, por exemplo, e ela demorar mais de 15 segundos para subir, os seus clientes todos vão se desconectar, né? Então isso tem que acontecer aí realmente no mínimo, menos de 5 segundos, né? Porque senão pode acontecer de algum cliente ser desconectado. Algum loop na rede pode acontecer também, encaixa dentro desses 80% aí de perda na rede. Algum loop que você tiver na rede, se você tiver um microtik na ponta desse loop, ele vai identificar, ele vai aparecer uma mensagem azul para você no log, e aí ele pode acontecer de algumas mensagens não chegar até o seu cliente, essas mensagens de checagem, né, de keep alive, para saber se o cliente está vivo ou não, e aí ele vai lá e desconecta o seu cliente. Então, o que acontece? Normalmente, quando alguém chega com essa informação, o meu servidor está desconectando os meus clientes e conectando. O que é? E a gente não pode saber, porque é alguma coisa na sua infraestrutura, alguma coisa na sua rede está errado. Justamente esses pontos que eu falei aqui, algum desses pontos pode estar com problema na sua rede. E aí a gente não consegue saber exatamente o que é, só fazendo uma checagem para saber se está dando interferência em algum ponto, se tem algum roteador que está desligando e ligando de novo, alguma porta com defeito, rotas, loop, pode ser várias coisas que o seu servidor desconecta e conecta o seu cliente. Mas é interessante você saber esse período de checagem, né? De 5 a 15 segundos, se você tem uma perda na rede, ele vai desconectar o seu cliente. E agora, por exemplo, como que a gente resolve isso? Né? Primeiro, a gente precisa resolver, né, verificar na nossa rede aonde que está essa perda. E aí a gente usa o ping. O ping é uma ferramenta de diagnóstico de rede, né, do protocolo ICMP, que nada mais é como se fosse uma caixa de ferramenta, tem várias coisas ali dentro para a gente usar para a gente diagnosticar a nossa rede, e o ping é um deles. Então o ping é muito bom para a gente saber, porque justamente o nosso servidor, ele utiliza o ping para desconectar o nosso cliente. E aqui, né, na minha estimativa, 80% das desconexões é perda na rede, o ping vai identificar isso. Então, por exemplo, se você tem um concentrador, depois de 5 roteadores, né, passa por 5 roteadores, tem um rádio, nesse rádio tem um cliente conectado. E aí o seu cliente está desconectando por causa de perda, ele vai dar mensagem para você, peer is not responding, e aí vai dar aquele terminating, vai desconectar o seu usuário. E aí você pinga, né? Pinga para esse rádio. Se está pingando legal para o rádio e não está para o cliente, então do rádio para o cliente tem um problema, provavelmente interferência. Se para o rádio já está dando perda, até o rádio tem uma perda. É normal que para o cliente dê a perda também, porque vai estender, né? Passa pelo rádio. No roteador anterior ao rádio não está tendo perda, para o rádio está tendo perda. Então esse cabo de rede aí entre o roteador e o rádio está com algum problema. E aí o ping vai te ajudar a checar isso. Outro caso também que você precisa usar é o log. Né? Eu indico para os meus alunos também, inclusive, você ativar o debug, né? Que é o log mais avançado. Se você não sabe também, eu tenho um curso sobre microtik. Eu vou linkar ele aqui também na descrição, onde eu falo muita coisa sobre microtik, explico praticamente tudo que eu sei no curso. Eu vou deixar aqui para você checar lá. Vão abrir novas inscrições agora em agosto ou no máximo setembro. Tá? Nesse ano não sei se vão ter outras turmas
que vão abrir. Então eu vou deixar o link para você checar lá. Tem uma lista de espera que eu aconselho você se inscrever, deixar seu contato lá, que assim que abrir novas vagas você vai ser contactado. E o log é essencial. Então você pode ir lá em System Login, ativar o log, por exemplo, do PPPoE, botar um tópico específico lá, por exemplo, PPPoE e outro tópico de debug, né, que é um log mais avançado, ele vai te dar mais informações. Por padrão, ele não te dá todas essas informações, você não vai encher muito o seu log. Ele te dá uma informação condensada ali só do que é necessário. Então você pode ativar esse log e aí ele vai te dar mais informações. E um pouquinho antes, um pouquinho depois da desconexão do seu cliente, pode ter alguma outra informação ali em inglês, ele vai mostrar para você, alguma outra informação ali que seja essencial para você diagnosticar. Pode ser algum outro fator específico, algum outro caso mais raro, que pode ser que você pegue ali nesse log. Lembrando que se você ativa o log debug, você tem vários clientes nesse seu concentrador, o seu log vai encher muito rápido, né? Porque ele vai mostrar inclusive o ping de cada cliente, o ping e a resposta, o ping e a resposta. Se você tiver, por exemplo, 100, 200, ele vai mostrar esse ping e resposta dos 200. Então é bom você ativar um pouquinho, aí depois você desativa, vai lá no log, vê o que ele apareceu para ele não encher muito para você. E outra coisa que eu quero falar aqui também é a respeito do Keep Alive Timeout. Eu não aconselho a você desativar o Keep Alive Timeout, né? Tem gente que, por exemplo, pensa assim, né? Bem, se o meu servidor checa o meu cliente a cada 10 segundos, eu vou fazer o seguinte, nesse Keep Alive Timeout eu vou deixar ele em branco. Eu vou lá na setinha, vou deixar essa opção inativa. Simplesmente eu não quero que meu servidor cheque. E aí, nesse caso, ele não vai desconectar o meu cliente vai ficar conectado direto. O que acontece? O seu cliente ainda vai ter perda, né? A perda não vai sumir, ele ainda vai ter perda. Só o que vai acontecer é o seu servidor não desconectar o seu cliente. E se você tirar o Keep Alive Timeout, você tem que deixar aquela opção One Session per Host marcada. Porque senão seu cliente desconecta por algum motivo, por alguma perda, ele vai tentar conectar de novo e não consegue. Porque o seu MikroTik não identifica que ele desconectou e você não tem a opção marcada para quando vir o mesmo Mac ele desconectar o anterior. E aí acaba e aí essa conexão fica presa. E outra coisa, se você tira o seu Keep Alive Timeout do servidor, o seu cliente ainda está com Keep Alive Timeout, né? Porque você pode ver aí que é individual. O seu servidor tem um, se você for no seu cliente, lá, por exemplo, no MikroTik, quando você for criar um PPPoE cliente, lá na aba Advanced, você pode ver lá que tem Keep Alive Timeout, que vem em 10 também. Então, além do seu servidor fazer essa checagem, o seu cliente também faz essa checagem. E às vezes você tira no servidor e o seu cliente ainda está pingando você. Então, acaba que trocou 6 por meia dúzia, fica a mesma coisa. E outro caso também, que eu não aconselho você aumentar esse tempo, né, do Keep Alive Timeout. 10 segundos é um tempo legal. Se você aumentar, por exemplo, botar 30, 60 segundos, pode ser que, se a sua rede é instável mesmo, e aí você fala, não, a minha rede realmente é instável, o normal dela é ser instável, e não tenho o que fazer, eu vou aumentar esse tempo para o meu servidor não ficar desconectando todo mundo. Mas lembrando que o cliente também tem o tempo de 10 segundos. Mas eu vou aumentar aqui para pelo menos o meu servidor não ficar checando. O que acontece? Você tirar o Keep Alive ou você aumentar o tempo, fazendo uma analogia aqui na vida real, é a mesma coisa que você pedir para não ter febre mais, né? Ou você não querer que você tenha mais febre, né? Sua febre demore para aparecer. O que acontece? A febre, ela é um sistema de defesa do corpo humano, né? Algumas doenças, inclusive, só apresentam febre como um primeiro sintoma. Então, quando você tem febre, você fica alerta que tem alguma coisa errada no seu organismo. Você tem alguma infecção, algum vírus, alguma bactéria, né? Porque você está com febre, seu corpo esquenta para tentar derrubar aquele vírus. Então, você tem ideia de que você está doente. E aí você vai para o médico. O Keep Alive Timeout, estando em 10 segundos e o seu cliente tendo perda e ele desconectando, de certa forma é uma coisa boa para você, né? Porque você vai estar alerta, você vai entender que tem alguma coisa errada na sua rede. Você vai ver, opa, meu cliente está desconectando, né? Ele está dando aquela mensagem lá, peer is not responding, meu usuário não está respondendo, por isso eu vou desconectar ele, vou liberar essa vaga aqui na minha RB, quer dizer que está tendo perda. Né? Apesar, se você aumentar esse tempo, ele pode não desconectar, mas o cliente vai continuar sentindo essa perda. A perda ainda vai acontecer. Então, de certa forma, às vezes não é nem interessante você aumentar esse valor, né? Porque o cliente ainda vai ter uma experiência ruim de navegação. Então, 10 segundos é um tempo legal. Né? Se você abaixar esse tempo já não é tão interessante também, né? Que aí fica muito responsivo, às vezes fica ruim. Né? Então 10 segundos é um tempo legal aí, a cada 10 segundos ele vai ficar checando, de 5 a 15 segundos ele vai desconectar o seu cliente, né? Dependendo do período em que ocorre essa perda, dependendo do período de checagem. Não aconselho você tirar o Keep Alive Timeout, nem você aumentar muito, 10 segundos é um tempo razoável, mas é importante você entender
que, pelo menos na minha estimativa, 80% das desconexões, ou até mais, ocorre por perda na rede, dentre todos esses fatores que eu expliquei. Interferência wireless ou no cabo, porta de rede conectando e desconectando, energia caindo e voltando, porta de rede que está negociando em 10 megas, rotas mudando num tempo muito demorado e acaba ocorrendo perda, loop na rede, ou seja, pode ser vários fatores. Você tem que identificar na sua rede, fazer uma checagem aí no ping, verificar o log para você conferir se é realmente uma perda, se não é algum outro fator específico, que nem os outros 5% ali que eu chequei, os outros 20% ali que eu enumerei. E dessa forma você vai entender, né, por que seu servidor está desconectando seu cliente e vai achar onde que está essa perda na sua rede. Você tem que procurar aonde que está essa perda na sua rede. Vai dando um ping aí nos seus roteadores que você vai entender, né, se realmente foi isso, né, se você começa a pingar para o seu cliente, se no seu ping para o seu cliente ele começa a perder, e aí você verifica que depois o seu servidor desconecta o seu cliente, você realmente atesta também que é uma perda na rede. E aí você vai procurar na sua rede onde que está essa perda, em algum lugar está tendo essa perda. É interessante também citar aqui que se você não estiver conseguindo pingar o seu cliente, pode ser que ele esteja com o firewall ativado. Muitos roteadores vêm com o firewall ativado e não deixa você pingar. E aí é bom você liberar só o ping para você poder pingar para esse cliente, né, para os seus clientes, para você poder ter um parâmetro aí para você poder ficar checando. Então, galera, esse era o vídeo que eu queria fazer aqui sobre por que o seu servidor PPPoE desconecta os seus clientes, né? A informação sobre o Keep Alive Timeout é importantíssima você saber, né? Porque é justamente por ele que o seu servidor vai desconectar os seus clientes. Lembrando que o PPPoE ele é mais sensível, então o tempo de Keep Alive dele é 10 segundos, do seu hotspot, por exemplo, é 2 minutos, né? Por isso que normalmente a gente vê quando a gente tem uma mudança do hotspot para o PPPoE, né, justamente se você faz uma migração, pode ser que seus clientes acabam desconectando mais, porque ele evidencia melhor essa perda na sua rede, mas é importante você saber aqui por que ocorre, por que o seu servidor PPPoE fica desconectando os seus clientes. Bem, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui no vídeo, né? Compartilha, marca o seu amigo que precisa saber dessa informação, precisa saber por que os clientes na rede deles estão caindo. E voltando, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faz aqui nos comentários também, que eu vou ler todos, vou tentar responder todos em tempo hábil. E tá tendo vídeo todo dia aqui no canal e a gente se vê amanhã.